Oi, bonitas! Como vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Espero que vocês estejam bem. Bom, tô gravando esse vídeo, né? Como eu prometi pra vocês. Eu ainda tô de resguardo. Vou fazer ainda 45 dias de gestação, né? De cesárea. Na sexta-feira. Sexta-feira é a minha alta do médico. Mas algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, como vocês viram aí no título do vídeo, né? A questão do tumor. E eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo, quero falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo sobre o que aconteceu. Na verdade, eu acredito que todas nós, né, estejamos passando por momentos difíceis, por momentos de provações, de dificuldade, de luta. E antes de qualquer outra coisa, eu queria ler um versículo com vocês, que tá lá em 2 Coríntios 4, 17. Diz assim, ó: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão do sofrimento, sobre essa questão de quando tudo parece que dá errado, e quando tudo parece que tá desabando, tá desmoronando, como que a gente faz para manter a nossa fé, como que a gente faz para se manter firme no nosso propósito, segundo aquilo que Deus nos chamou. Quem me acompanha aqui no canal há um tempo, ou recentemente, enfim, já deve ter me ouvido falar, né, que eu perdi a minha mãe tem 5 meses, fez 5 meses, e eu tava com 4 para 5 meses de gestação. Então, ainda tô passando por esse processo do luto, ainda tô vivendo esse processo do luto. A morte da minha mãe foi por conta de um câncer no pâncreas, que a gente descobriu praticamente do dia pra noite. Em 2 meses ela faleceu, não deu tempo da gente fazer quase que nada. Ela tinha 57? Acho que minha mãe tinha 57 anos, não sei certo de cabeça. E aí aconteceu o falecimento dela junto com a minha gestação. Ela faleceu minutos depois que a gente descobriu o sexo do neném, né? Que a gente tava fazendo chá revelação. Então foi um baque muito grande pra gente. Ainda tô processando toda essa história. Me sinto às vezes extremamente sozinha. Mas enfim. E aí, beleza, passou essa questão, né, do falecimento, ainda processando, ainda tentando administrar tudo sozinha, as 3 crianças, né, sem rede de apoio e tudo mais, porque eu tenho mais 2 filhos e essa gestação era o terceiro, né, filho, mas eu creio que Deus faz tudo do jeito certo, na hora certa. E aí, o que aconteceu, né, passados esses 5 meses... na última quinta-feira, meu pai foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Pegou a gente totalmente de surpresa também. Que também foi quase que igual minha mãe. Praticamente do dia pra noite. Mas graças a Deus, né, pela vontade dele, pela misericórdia dele, ele permitiu com que meu pai fosse operado. Então, ontem de manhã, ontem foi a cirurgia dele. De 1 às 6 da tarde, mais ou menos, teve a cirurgia. Ele tá bem, né? Vai fazendo alguns exames, tomografia, ressonância, para poder saber como que tá por dentro. E aí, mais um baque, mais um choque. Então, às vezes, a gente fica pensando, cara, o que tá acontecendo? Por que uma coisa assim atrás da outra? Por que tanto sofrimento? A gente não entende. Parece que literalmente tudo tá dando errado. Parece que literalmente tudo tá vindo ao contrário. Parece que tudo tá desmoronando. E como que a gente faz para ter fé nesses momentos, né? Muitas pessoas falam, nossa, tenha calma, tenha fé, Deus está no controle, isso, aquilo, mas enfim. Não que ele não esteja realmente, mas nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Então, e principalmente eu, por ter vivido toda essa fase da minha mãe, né, do finalzinho ali, tendo que cuidar, ver ela caindo no chão, dando banho na cadeira, dando comida na boca, trocando fralda, levando pra fazer xixi, né, antes de botar a fralda, enfim, todo esse sofrimento, isso fica na nossa cabeça. Então, por mais que as pessoas falem pra mim, tenha calma, não precisa se preocupar, tenha fé, tal, as marcas, né, cicatrizes da recente perca ainda estão em mim. Então eu fico ainda nervosa, preocupada e tudo mais. Então quando a gente teve esse diagnóstico do meu pai, que foi na última quinta-feira,
Eu fiquei bem nervosa, fiquei bem desestruturada. Confesso pra vocês que eu não consegui ir no hospital ver ele, porque eu ainda tenho as marcas da minha mãe na minha cabeça, né? Às vezes não consigo dormir e tal, então eu não quis ver ele nesse momento. Mas o que eu quero falar aqui pra você é que talvez você esteja passando por dificuldades iguais à minha, por um diagnóstico, né, ruim de doença, ou você esteja passando por uma situação pior do que a minha, um luto de um filho, de um marido, ou você esteja, a gente está vendo aí, né, a questão da tragédia que aconteceu lá em Porto Alegre, você esteja passando aí por uma situação de aflição por alguns parentes, alguns entes queridos que moram lá, mas eu quero te dizer que a Bíblia fala que as tribulações que nós passamos nessa terra, elas são leves e momentâneas. Enquanto eu falo isso pra você, eu tô escutando aquilo que eu tô falando, porque também tá servindo pra mim. Essa olheira aqui é de quem? De quem é mãe de 3, de quem acorda de 3 a 4 vezes de madrugada. Mas eu não quis me preocupar com isso, em como eu ia aparecer aqui no vídeo, mas na mensagem que eu precisava passar. Porque eu não só tô passando essa mensagem pra você, como eu também estou vivendo essa mensagem. Então, o Espírito Santo me fez recordar dessa palavra, que eu me questionei, Senhor, por que mais um diagnóstico, mais um sofrimento? E tá doendo tanto, dói tanto, mas o Espírito Santo me lembrou que o que eu acabei de ler para vocês aqui, que os nossos sofrimentos aqui na Terra, eles são leves e momentâneos. E que a gente precisa se firmar, precisa se preocupar e precisa buscar aquilo que é eterno. Porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente passa é transitório, vai passar, vai acabar. Mas aquilo que a gente não vê é eterno e é nisso que a gente tem que se firmar. Então, se você, assim como eu, está passando por um processo difícil, por um momento difícil, se apega a essa palavra. Eu sei que muitas vezes é difícil da gente ter fé, sim. E não se cobre por isso. Nossa, você não tem fé, é difícil. É difícil, mas isso não quer dizer que a gente não tenha fé. E Deus conhece a gente, conhece o nosso coração, Ele não é pego de surpresa. E não adianta a gente querer botar uma capa de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, vai dar tudo certo, se por dentro a gente não tá assim. Então, o que tem me salvado é realmente falar com Deus, exatamente o que eu tô sentindo, exatamente o que tá dentro de mim, colocar pra fora, porque Ele é meu Pai, Ele não tá preocupado com palavras bonitas, Ele quer que eu fale com Ele aquilo que eu tô sentindo. Então, se você tá passando por situações, por dificuldades, assim como eu tenho passado, se apegue nessa palavra, que aquilo que você passa, o seu sofrimento hoje, ele é leve e momentâneo. A sua tribulação, a Bíblia diz que ela é leve e momentânea, se comparado àquilo que está por vir. E o que você passa aqui vai redundar num peso de glória. Então, tudo que você sofre, tudo que você passa, vai virar, além de virar um testemunho para ajudar outras pessoas, vai se tornar um peso de glória. Então, olha só que interessante. A Bíblia fala que as tribulações, elas são leves e momentâneas, mas a glória, ela tem um peso muito maior e muito mais duradouro e eterno. Então, eu queria deixar essa palavra aqui com você, que você não desanime, que você continue, que você busque a presença de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, eu falo por mim, às vezes eu não consigo nem orar, mas os gemidos inexprimíveis que tem dentro do meu coração, o Espírito Santo consegue captar. Então, fica com essa palavra, que você possa se fortalecer, que o Espírito Santo possa vir te consolar nesse momento de dor, de tristeza. E mesmo quando tudo parece que dá errado, Deus não perde o controle, porque como a minha terapeuta sempre diz, Ele nunca é pego de surpresa. Nós somos, mas Ele não é. Então fica com essa palavra, eu quis gravar esse vídeo, sempre que eu puder eu vou gravar vídeos, porque eu não quero deixar esse canal parado, que é uma das minhas metas. E eu creio que a meta desse canal aqui, né, o propósito desse canal não é só entretenimento ou ser só mais um canal, mas é um canal para realmente edificar vidas, edificar mulheres, transformar a vida das pessoas, mas primeiro vai começar por mim. Então eu não tô falando pra você nada do que eu não esteja vivendo. E é isso, gente. Queria gravar esse vídeo rapidinho. Vou correr, vou lavar louça, vou botar feijão no fogo, porque a vida continua. Daqui a pouco tem que pegar as crianças na escola. E é isso. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal, tá? Porque eu tô sempre trazendo palavras aqui de ânimo, de conforto, de consolo, mas com base naquilo que eu tenho vivido. E não somente da boca pra fora. Então, acho que era essa a mensagem que eu queria passar.
Se apegue nessa mensagem, se apegue na palavra de Deus e lembre-se que o que você está passando, o sofrimento que você está passando, a tribulação que você está passando é leve e momentânea e está produzindo em você um peso de glória que eu tenho certeza que vai te deixar muito mais firme e muito mais forte. Tchau!